Como fazer torrada? Fazendo torrada na torradeira. Cuidadosamente coloque as fatias de pão nos espaços da torradeira. Apare o excesso de pão nas extremidades se as fatias forem muito grandes para entrar nos espaços. Não deixe as laterais da torrada encostarem demais nos aquecedores. Se você tiver de enfiar o pão de qualquer jeito na torradeira, as extremidades se queimaram e deixarão um cheiro ruim na cozinha. As fatias não devem ser muito grossas ou largas. Determine o quão escura ficará a torrada, dependendo do tipo e da grossura do pão, ou do nível de escuridão ou crocância desejado. Baixe mais ou menos a alavanca. Se você estiver incerto, coloque numa configuração baixa e, se necessário, repita numa mais alta. Torradeiras, especialmente as baratas, normalmente são desconfiáveis no setor alavanca de escuridão. Muitas pessoas reclamam dizendo que até na configuração mais alta, você ainda precisa torrar múltiplas vezes. É melhor começar de leve para certificar-se de não queimar a torrada, aumentando se precisar torrar por uma segunda vez. Aperte o botão para torrar o pão. Fique de olho na torradeira para garantir que ela não se queime, cuidadosamente removendo a torrada do aparelho após ela subir quando completar o ciclo. Fazendo torrada no forno. Coloque as fatias de pão na grelha do forno. A melhor maneira de torrar uniformemente o pão é num forno de torrar ou num de convecção. Você pode colocar as fatias de pão numa assadeira ou frigideira ou dispô-las diretamente sobre a grelha. Coloque a grelha na posição mais alta do forno para criar a torrada. É mais eficiente usar a configuração de calor mais alta por uma quantidade pequena de tempo, preferencialmente na grelha, que usará menos energia ao deixar a torrada mais próxima da fonte de calor. Acione a grelha do forno ou ative o calor dele. A grelha, que aquece apenas a parte superior do forno, agiliza o preparo da torrada. O único problema é que ela pode queimar a torrada rapidamente, portanto, ao acionar a temperatura desejada, observe o pão atentamente para que ele não se queime. Se você tiver um forno a gás, é provável que tenhas uma grelha separada, que possa ser usada para criar torradas. A única diferença é que ela ficará num local diferente, provavelmente abaixo do compartimento principal do forno, ou no topo dele. Na maioria dos fornos, você pode programar um timer que desligará o aparelho num momento apropriado. Ainda é uma boa ideia observar atentamente se você não conhecer bem seu forno. Use pinças para virar o pão no meio do processo. Se você colocar o pão numa grelha, o lado virado para cima irá torrar, mas o virado para baixo permanecerá macio. Quando você vir o topo dourar, vire o pão para torrar o outro lado. Remova a torrada do forno. Novamente, a grelha pode queimar rapidamente a torrada, portanto, remova-a assim que ela parecer crocante e dourada. Ela ficaria preta se permanecesse mais um minuto no aparelho. Fazendo torrada na frigideira. Coloque o pão na frigideira. Boas torradas podem ser obtidas em frigideiras, especialmente nas de ferro fundido, sem manteiga ou azeite para untar. Apenas coloque o pão na frigideira seca e permita que o calor faça seu trabalho. Adicionando a manteiga antes de torrar? Por que não?
Você poderia fritar a torrada com um pouco de manteiga ou azeite para deixar mais crocante e dourar melhor. Ocasionalmente, esse modo de preparo gera a torrada texana, que é deliciosa. Aqueça a frigideira em temperatura média alta. Quando seu pão estiver nela, simplesmente aqueça a frigideira e a torrada nela. O primeiro lado demorará um pouco para dourar pelo fato de a frigideira estar se aquecendo. Portanto, é uma boa ideia ficar de olho no processo para não queimar o pão. Vire o pão periodicamente, usando pinças ou um virador. Vire o pão quando o lado de baixo estiver pronto e comece a torrar o outro lado. Você pode virar regularmente para garantir um bom nível de preparo em ambos os lados. Grelhando torradas numa fogueira. Aqueça a grelha em uma chama aberta. Um dos jeitos mais deliciosos, ainda que pouco apreciados, de desfrutar de uma torrada é simplesmente jogar algumas fatias de pão na grelha e permitir que calor e fumaça as torrem. Experimente isso após grelhar hambúrgueres ou salsichões para aproveitar os sucos que a carne deixou na grelha, ou melhore seu próximo café da manhã de acampamento com uma torrada fumegante. Se você estiver utilizando a grelha de um acampamento, experimente limpá-la primeiro ao raspa-la com uma faca ou espátula. Ela pode estar um pouco enferrujada e suja. Permita que ela se aqueça um pouco na fogueira para limpá-la. E raspe os restos de carbono. Coloque as fatias de pão diretamente na grelha. É possível passar um pouco de azeite de oliva nas fatias de pão francês para deixá-lo crocante. Ou você pode colocar o pão diretamente na grelha. Fique atento, pois o pão torrará rapidamente. Mantenha a tampa da grelha aberta. O pão torrará rápido demais e você não deve se preocupar em conservar o calor. Se estiver perto de uma fogueira, fique por perto e observe a torrada. Ela se queimará completamente se ficar exposta ao calor por alguns segundos a mais. Vire o pão frequentemente. A torrada sobre a grelha pode queimar ou até se incendiar rapidamente, portanto, é uma boa ideia mantê-la rodando de um lado para outro. Como você faria com um marshmallow? Se ela se queimar, não se preocupe demais. É difícil torrar o pão sobre a fogueira, porém, a fumaça que se produz é uma alternativa deliciosa e tão boa quanto. Seja super primitivo. Os romanos faziam torradas colocando fatias de pão em pedras quentes próximas da fogueira. Nada é mais simples que isso. Experimente um fazedor de torrada. O velho clássico de acampamentos é perfeito para fazer torradas ou sanduíches grelhados numa chama aberto. O fazedor de torrada é uma espécie de pinça de metal com cabos longos que pode ser usada para torrar pães sobre uma fogueira. Passe manteiga ou azeite dentro dessas superfícies de metal. Em seguida, coloque as fatias de pão. O pão branco normalmente funciona melhor dentro do fazedor. Fechando-o, mantenha sobre o fogo por alguns minutos e verifique periodicamente para garantir que não esteja queimando. Deguste quente. Fazer um sanduíche de geleia de uva num desses equipamentos é um luxo por si só. Faça-o. Agora, escolhendo o pão. Experimente o bom e velho pão de sanduíche. Seja branco, de trigo ou de centeio. O pão tradicional de sanduíche rende excelentes torradas.
Ele sempre vem pré-fatiado e gera uma torrada uniforme perfeita para fazer sanduíches crocantes ou acompanhamentos de café da manhã. Os pães macios e brancos e os outros para sanduíches tendem a torrar mais rapidamente que os tipos mais grossos de pão. Observe atentamente esses tipos de pão para garantir que eles não queimem. Tente um pão mais denso. Se a típica torrada branca não lhe servir, experimente um pão mais denso que gere uma torrada mais incorporada com bordas crocantes. Vá até a padaria local e procure por pães redondos que possam ser fatiados e torrados. Considere pães franceses ou baguetes, pães de passas, chalá, pães multigrãos ou de 9 grãos, pão preto. Escolha um pão pré-fatiado, se disponível, visto que é difícil cortar o pão uniformemente. A criação de torradas pode ser facilitada se você utilizar pães pré-fatiados obtidos em mercados. Mesmo que você esteja comprando os pães numa padaria, é possível pedir para que eles fatiem uniformemente a compra com uma máquina antes de embrulhá-la. Se não puder comprar pão fatiado por máquinas, fatie seu alimento usando uma faca, para pães. Procure fatias de 1,75 cm de grossura. Fatias que serão boas e grossas, mas que entrarão nos espaços da torradeira. Guarde pão velho ou rançoso para torrar. Se o pão ficar muito dormido para utilizar para sanduíches, não o jogue fora. Torre-o. Jogar pão velho na torradeira revitaliza-o. E pode até ter sido esse o motivo inicial por trás da compra da torradeira. A torrada foi, provavelmente, inventada no Egito Antigo, onde construtores de pirâmides eram pagos em pão, sendo que o alimento ficaria exposto ao ambiente por longos períodos de tempo, ficando rançoso. Para tornar o pão mais palatável, ele era exposto por pouco tempo às fogueiras abertas, gerando as primeiras torradas. Usando coberturas e adicionais, fatie sua torrada em metades, quartos ou deixe-a inteira. Tradicionalmente, em jantares antigos, os cozinheiros fatiavam a torrada seca, sem manteiga, verticalmente ao meio. Em seguida, fatiavam a torrada na diagonal, de maneira que os garçons pudessem diferenciar entre elas rápida e facilmente. Além disso, todos sabem que torradas cortadas na diagonal têm um gosto melhor, né? O sanduíche é cortado diagonalmente por 2 vezes, enquanto que os gravetos de torrada, fatiados de maneira a produzir diversas tiras verticais, comumente são servidas com ovos cozidos. Misture as coisas. Corte a torrada da maneira que quiser. Espalhe uma cobertura única sobre a torrada. Quando você tiver uma fatia perfeitamente crocante de torrada em mãos, utilize todas as coberturas que quiser, ainda que você possa colocar, obviamente, qualquer coisa em sua torrada. Há alguns clássicos. Coberturas comuns e clássicas incluem manteiga ou margarina, manteiga de amendoim, geleia, Nutella, ovos, fritos ou mexidos. Faça uma torrada de açúcar canela. É difícil pensar em algo mais reconfortante e delicioso do que uma torrada com canela e manteiga adoçada. Para misturar esse recheio delicioso para sua torrada, combine profundamente os seguintes ingredientes em um pequeno copo, espalhando a mistura sobre o pão. 1/2 colher de mesa de manteiga suave, 1/2 colher de chá de canela,
moída. 1 colher de chá de açúcar granulado. Faça queijo torrado. Ótimo para acompanhamento em lanches ou aperitivos ou por si mesmo. O queijo torrado nada mais é que uma simples fatia de pão coberta por queijo derretido. Feito tradicionalmente com cheddar. Você pode usar qualquer queijo que quiser. Para criar, o forno é sua melhor aposta. Torre o pão num dos lados e remova-o do forno. Cubra o lado não torrado com fatias de seu queijo favorito. Ou com uma variedade ralada. Devolva o pão ao forno de maneira que ele continue torrando no lado superior, derretendo o queijo ao mesmo tempo. Remova do forno quando o queijo borbulhar e a torrada dourar. Experimente cogumelos, feijões ou carnes cortadas. Ainda que isso soe estranho aos ouvidos despreparados. Caldos de carne são normalmente utilizados como grandes coberturas na cozinha inglesa, tanto no café da manhã quanto em lanches. Cogumelos salteados são excelentes acompanhamentos para carnes, especialmente quando cobrem uma fatia de torrada. Feijões em torrada são normais em cafés da manhã ingleses. A receita leva uma fatia de torrada com uma cobertura de feijões. Os cortes de bife sobre a torrada ficam deliciosos. No ambiente militar, essa receita normalmente é vista como uma desculpa para ir ao banheiro. Pense em biscoitos com caldo de carne de um homem pobre. Dê conta de tudo com um Elvis frito. Nos seus anos finais, diz a lenda, o cantor não gostava de nada além de um enorme sanduíche de manteiga de amendoim, banana, geleia de uva e bacon, frito em gordura. Você acha que a torrada é boa? Tente frita-la em gordura de bacon e recheia-la com isso. Para fazer o sanduíche, frite algumas fatias de bacon numa frigideira, reservando a gordura. Remova o bacon e faça um sanduíche de manteiga de amendoim com pão branco, cobrindo-o com bacon e uma porção generosa de banana fatiada e sua geleia predileta. Devolva o sanduíche inteiro à frigideira com a gordura nele, fritando uniformemente ambos os lados e aquecendo-o. Quando o pão ficar torrado e dourado, ele estará pronto para ser comido. Use um babador.